Posso sim, aham. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos, Pai, por essa reunião, pela oportunidade, Senhor, de aprender mais de Ti, de ouvir da Tua palavra, Pai. Obrigada, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, pela vida da Suzana, que vai estar ministrando hoje à noite. Que o Senhor derrame sobre ela tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma que está presente nessa reunião, cada uma que ainda vai entrar e cada um que ainda vai assistir essa reunião. Que o Senhor abençoe grandemente, Pai. Que o Senhor venha com o teu mover e o teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe e guarda cada um. Usa a tua filha essa noite, Pai. Usa ela, Pai. Que o Senhor se mova através da vida dela para falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Desde já nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jana. Então, vamos lá. Boa noite para as mulheres, que eu não falei ainda, né? A palavra que o Senhor me deu para essa noite, ela está em 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel ali, no capítulo 25. Eu não vou ler, mas se você quiser ir acompanhando, eu vou só falando sobre ele ali, tá? Eu vou ler alguns versículos salteando ali. Esse capítulo, ele começa contando uma história ali entre Davi e Nabal, né? Nabal, que na verdade no hebraico ali ele significa tolo, tolo de estúpido, de insensato, né? Nabal, ele era um homem que morava na cidade de Maom, e algumas bíblias vão dizer Parã, essa cidade, né? Ele tinha muitos bens numa cidade próxima ali, que se chama Carmelo, no Monte Carmelo, né? Que fica a mais ou menos 2 quilômetros da cidade dele. E a Bíblia diz, inclusive, que ele tinha 3.000 ovelhas, a Bíblia dá alguns detalhes ali, que ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Só que a Bíblia também diz que esse homem, ele era rude, ele era maligno. Nabal, ele era um homem muito mau, né? Mesmo sendo descendente de Calebe, né? Calebe, a gente lembra que era aquele amigo de Josué, aquele companheiro de Josué, né? Eles eram aqueles que foram espiar a terra prometida, né? Na época de Moisés, aqueles 12 homens, cada um representando uma das tribos. Calebe foi, na época, espiar a terra prometida representando a tribo de Judá. E ele é ele é descendente de Calebe, né? 10 homens voltaram de lá dizendo que não daria certo invadir aquela terra, que aquela terra era terrível, que os homens eram horríveis e tal, e Josué e Calebe disseram que Deus entregaria a terra para eles, né? Calebe era um homem de fé extraordinária, né? Um homem temente a Deus, um homem fora do padrão. Então, esse homem Nabal, sendo descendente de Calebe, a gente entende que ele deveria, né, que ele era, ou que deveria, melhor dizendo, ser crente, né? Por isso que acho que a Bíblia ali, ela acaba dizendo descendente de Calebe, né? E ele nasceu numa família que conhecia o Senhor, né? Uma família descendente ali da tribo de Judá. A Bíblia fez questão de descrever que ele era descendente de Calebe, que era um homem íntegro, que era um homem fiel, temente ao Senhor. E aí eu fiquei aqui pensando, né? Será que Nabal sempre foi assim mal? Né? Será que ele teve também uma mudança de nome no percorrer da caminhada dele, né? Assim como outros também tiveram? Ou será que ele se tornou assim? Será que ele sempre foi mal ou ele se tornou assim mal, né? Por que será que ele se tornou assim rude, assim mal? Será que foi o trabalho que ele tinha que deixou ele assim? Será que foi o dinheiro que afastou ele, né, dos caminhos do Senhor e deixou ele tão rude, tão mal, tão avarento, tão individualista, né? Se bem que é só uma reflexão mesmo. Incrível como as coisas, as situações, as vivências da nossa vida, as pessoas, elas podem desviar, elas podem deturpar a nossa verdadeira essência em Deus, né? Como no caminho a gente pode ter uma mudança de identidade, o que pode ter acontecido com Nabal ali. Davi veio para essa região onde Nabal tinha o seu rebanho de ovelhas, e durante todo o período ali, Davi e seus homens cuidaram, assistiram os pastores e as ovelhas de Nabal, mesmo sem nem conhecer ele, né? Quando ele soube que Nabal estava na época de tosquear as ovelhas, ele manda recado pedindo que Nabal fosse generoso com eles.
A época da tosquia de ovelhas era um período muito aguardado pelas pessoas. Era um período semelhante a uma colheita, né? Um acontecimento que era acompanhado por banquetes, por festas, um acontecimento de alegria entre as pessoas. Porque as ovelhas, né? As ovelhas, fêmea, carneiros, macho, né? Cordeiros, filhotes. As ovelhas, elas eram uma fonte muito rica de renda, né? Porque das ovelhas se extraía muitos produtos para o povo. Era uma fonte muito rica. Do chifre se fazia trombetas, né? Que é o chofar, que a gente vê Josué lá no cerco de Jericó. Os recipientes para armazenar, eles faziam com chifre também, que é o caso quando Samuel vai ungir Davi, que ele usa um chifre para armazenar azeite. Então, a pele de ovelha também servia de vestimenta. A pele do carneiro foi tingida de vermelho, usada na construção do tabernáculo. A lã das ovelhas fornecia fibra para fazer roupa, era usada como moeda de pagamento de tributo também, quando precisava pagar os governantes, né? O leite, a carne da ovelha eram itens de alimentação e eram itens nobres, né? Tinha um bom valor. Então, tudo isso trazia uma boa renda para os donos desses animais. Nabal, ele era um homem rico, ele tinha terras, ele tinha cabra, ele tinha ovelhas ali nessa região do Carmelo. Quando Davi foi informado que Nabal e seus empregados, eles estavam nesse período, né, de tosquear suas ovelhas, e sendo a tosquia uma ocasião para comemorações com grandes banquetes, Davi, então, ele envia 10 homens até Nabal para pedir que compartilhasse com ele e com seus homens um pouco dessa fartura, né, dessa alegria de comidas ali, dessa festa dele. E é interessante aqui que ele não pede diretamente, ele não cobra algo exatamente, né, para Nabal. Davi, ele lembra a Nabal o tempo em que ele e seus homens deram como proteção para os animais, para os servos de Nabal que estavam lá no campo. Com certeza, eles protegeram de predadores, todas essas coisas. Porque o que acontecia? Os pastores, eles faziam o seguinte, eles iam até o campo com as ovelhas. Então, eles passavam meses lá no campo, né? Normalmente, eles iam no início da primavera para passar esse tempo lá ao ar livre, né? Com essas ovelhas, em pastos verdejantes, como diz lá em Salmo 23. Então, eles saíam da cidade, das estalagens, iam para essa região onde tinha essas pastagens, e eles ficavam meses lá com as ovelhas, né? E aí, quando chegava à noite, os pastores contavam as ovelhas, os animais, os cordeiros todos ali, verificavam como estavam esses animais, se tinha algum machucado, enfim, dava toda a assistência, e ficava com esses animais ali vários dias, vários meses ali, né? E aí eles dormiam também ao ar livre. Então, eles não podiam ter um sono pesado, eles tinham que ficar sempre em alerta, né? Porque as ovelhas, elas estavam nesse campo aberto e elas poderiam sofrer algum tipo de ameaça ali com predadores, né? Podia aparecer predadores a qualquer momento. E as ovelhas, elas são animais que elas são frágeis, elas são dóceis, elas não enxergam muitos metros longe, elas não têm garras, elas não sabem da coice, elas não mordem, elas não têm uma forma de se defender. Por isso, elas precisam de constante vigilância, né, de proteção. E aí, no outono, quando começa a chegar o outono, mais ou menos, começa a esfriar, eles retornam. Então, eles ficam um bom tempo lá. E é por isso que ali no versículo 7, 8, mais ou menos ali, Davi diz para ele, ele manda recado, né? Sei que estás tosqueando tuas ovelhas. Quando os teus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, o que é muito comum, né? Era muito comum, porque eles eram roubados, eles eram maltratados, as pessoas tomavam os animais, né, desses pastores. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa, numa época que você está tendo fartura, né? Por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. Davi fala para ele, né? Manda recado. E a primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto é que Davi é uma tipologia de Cristo para a gente, né? Ele aponta para Cristo, para a majestade, para a soberania de Deus, ok?
Então, é interessante aqui que Davi, ele não exige nada, mas ele espera uma resposta, ele espera uma posição da parte de Nabal, né? E é assim também Cristo com todos nós. Ele não exige nada, ele não nos obriga a nada, porque ele é cavalheiro, ele é lindo, ele é gentil, ele é maravilhoso, né? Mas ele não exige, mas ele espera um posicionamento nosso, ele aguarda um reconhecimento nosso, ele aguarda uma renúncia da nossa parte, não é mesmo? Só que o que acontece? A resposta de Nabal foi arrogante. Ele, inclusive, insultou Davi. Ele insinuou que Davi pudesse ser um escravo fugitivo. Ele recusou ser generoso com Davi. Mesmo com os pastores dele mesmo dizendo, confirmando que aqueles homens, né, os homens de Davi, tinham protegido eles durante as pastagens. Ele não teve uma perda com a proteção de Davi. E ainda assim, ele ignorou tudo isso. Ele ignorou o cuidado e a proteção de Davi. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos ter esse coração de Nabal. Por favor, nós renunciamos agora a esses sentimentos egoístas, esses sentimentos do primeiro eu, do primeiro para mim. Por favor, papai, retire esse coração duro de nós. Eu entrego agora, pai, o meu coração, eu entrego agora para ti. Tira esse coração de dentro de mim, esse coração duro, esse coração mau. E eu te peço, Jesus, o teu coração, coloca o teu coração dentro de mim. Um coração que seja generoso, um coração que faz sem esperar receber nada em troca. E que quando recebe é grato, é generoso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O insulto de Nabal exigia que Davi se defendesse ali, defendesse a sua honra, a sua reputação. E Davi, ele ordenou que seus homens, ele separa 400 homens, ele manda que 400 homens se preparassem. Ele diz assim, ó, ponham suas espadas na cintura. Ele fala assim lá no versículo 13. Ou seja, se preparem para a batalha, para a matança, né? Se preparem para a matança. Só que um dos servos de Nabal, quando viu o comportamento de Nabal, fez o quê? Foi correndo e contou para Abigail. Abigail é a esposa de Nabal. Tudo o que tinha acontecido ali. Contou que veio 10 servos de Davi, tudo o que aconteceu. Ele foi lá e contou para a esposa de Nabal. Versículo 16 e 17 diz assim: dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. O servo de Nabal contando para a esposa. Eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor, falando sobre Nabal, né? E sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E aí agora entra em cena a mulher dessa ministração, que é a Abigail. Eu já gostava dessa mulher, mas depois que o Senhor me colocou uma nova ótica, eu passei a gostar ainda mais dela. Abigail, o nome dela significa o pai se alegra. Pai se alegra. Ela era uma mulher, a Bíblia diz que ela era uma mulher linda e inteligente, uma mulher muito sábia. Quando ela soube dos acontecimentos ali, o que ela fez? Ela se apressou para corrigir o erro do seu marido insensato. O versículo 18 em diante diz assim: imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, pegou 5 medidas de grão torrado, pegou 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figo prensado, carregou em jumento. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça, ele falando dele mesmo, né? Que Deus me castigue, como se fosse assim, com muita severidade, caso até amanhã de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar.
ouve o que ela tem a lhe dizer. Meu senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. A sua insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Então, o que ela faz? Ela corre ao encontro de Davi, ela se prostra diante dele. Nesse momento, ela se torna uma intercessora. Ela vai ali cobrir a brecha que está entre ele e a sua família, entre Davi e a sua família. Ela era uma mulher conhecedora da palavra de Deus. No decorrer do texto, você sabe disso. Ela relembrou que Davi não deveria fazer justiça com as próprias mãos. E perceba que Abigail, quando ela recebe a informação do servo, que eu já chamo de anjo do Senhor, ela não foi se lamentar. Ai, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha casa? Nós vamos tudo morrer. Não, ela agiu. Ela não aceitou aquela sentença. Ela agiu, ela foi atrás. E quando ela se prostra aos pés de Davi, lembre que Davi aponta para Cristo para nós, né? Ela se coloca na brecha pelo outro, ela pede perdão e se arrepende, independente de quem seja o outro, né? Porque ele era um cara mau. Ela se coloca no lugar do outro, ela pede perdão, ela se arrepende, ela reconhece a culpa, ela ora recitando a palavra de Deus em seu favor. Isso quer dizer que para interceder, eu não preciso sentir algo, nem pela pessoa, eu não preciso sentir que é hora de interceder. Toda hora é hora de interceder. Se eu recebo a informação, eu preciso orar pelo outro. É a informação que gera a intercessão. Abigail, ela foi inteligente, ela se antecipou, ela enxergou lá na frente. E embora fosse casada com um homem tolo e de coração duro, o ambiente onde ela vivia, esse homem que ela convivia, não a corrompeu. Os seus laços familiares ali, no caso, o seu marido, mas poderia ser pai, poderia ser amigo, poderia ser emprego, poderia ser filhos, mas esse ambiente em que ela vivia não a corrompeu, não a distraiu, não a desviou do propósito com o Senhor. Ela continuava temente e apaixonada pelo Senhor, e olha que esse período ali de Samuel, a gente sabe que era um período terrível, do povo desviado, mas Abigail não se desviou. Você percebe que ela era uma mulher do Senhor, uma mulher de oração, uma mulher intercessora, inclusive pelas coisas que ela fala para Davi a partir do versículo 26. Você pode ler com calma depois. Ela profetiza, inclusive. A sua sabedoria salvou a sua casa da morte e também evitou a Davi de derramar sangue inocente, porque Davi não mataria apenas Nabal, né? Então, ela não intercedeu somente pela sua casa, ela intercedeu pelo governador. Pela sua nação, ela intercedeu por um povo. Quando a notícia chegou, Abigail não aceitou o diagnóstico médico. Quando a notícia chegou, Abigail não aceitou a ideologia contrária aos princípios do Senhor. Ela não aceitou o desemprego. Ela não aceitou o ataque. Ela não aceitou a incredulidade da família. Ela não aceitou que o marido não é convertido. Ela fez, sabe o quê? Foi se prostrar para o rei. E ela nem foi cobrar do marido que fez de certo, que fez de errado, porque tu fez isso. Ela foi se prostrar para o rei. E o intercessor é o que vai a Deus não somente por sua causa, mas por causa dos outros. Abigail foi uma mulher pacificadora. Ela não desistiu de salvar a sua casa. Abigail foi intercessora. Quem é Abigail nos dias de hoje? É toda aquela que recebe a informação e transforma em intercessão. Toda vez que você recebe uma informação e ora nessa informação, você está sendo essa intercessora, que não se conforma com a situação e que acredita que o Pai pode mudar o rumo da história. Quem é quem nessa história aqui, nesse texto? Davi aponta para o Rei dos Reis, aponta para Cristo, Jesus. O servo que avisa aponta para o Espírito Santo, que sempre vai trazer a notícia para Abigail. O marido Nabal aponta para toda informação que necessita de intercessão. Marido, família, trabalho, povos, nações,
pais, enfermeiros, país, governo, causas, igrejas, todos os Nabals. Abigail é toda aquela que se coloca nessa brecha, que vai até o rei e diz, eu me coloco no lugar dele. Faça em mim, então. Que chora por aquele que sofre, que se arrepende no lugar do pecador, que clama pela cura, que agradece pelo ingrato, que pede pelo perdido, que ama o inimigo, que adora o que louva pelo incrédulo. O marido, por exemplo, que não tem relacionamento com Deus, com o rei, não reconhece a sua majestade. E por isso esse marido, ele vai ser ingrato. Então ele não vai dar glórias e honras ao Senhor. E o que isso acontece? Se insulta a santidade do rei. Não é verdade? Então, um marido, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, uma nação que zomba de Cristo, uma nação que mata seguidores de Cristo, uma nação que aborta, uma nação que libera drogas e prostituição, uma nação que é idólatra. Qual é o resultado disso diante de um rei que é justo? Ele traz consequência? Ele traz o peso dessa desonra do povo contra ele. Mas quando uma intercessora, ela se levanta e ela abraça essa nação, ela abraça esse povo, ela abraça esse filho, esse marido, esse enfermo, e quando ela abraça, ela cobre, então o rei ele é misericordioso, porque se o chicote vai acertar nela também, então ele suspende essa consequência por causa do seu amor e da sua bondade pela intercessora. Por causa da intercessora, o rei não consome todo o resto. O Senhor, ele anula, o Senhor, ele retrocede, ele volta atrás, ele cancela. Por causa dela. Por causa da intercessora. Porque você ora pelo outro. Você está revelando que ama o outro. E quando você faz isso, você alegra o coração do Pai. E você acessa o coração do Pai quando você ama o próximo. Assim como Cristo fez por nós. Ele intercedeu. Ele nos abraçou para que a consequência não viesse sobre nós. Cristo é o nosso intercessor. E louvado seja o Senhor por isso. Desde a minha conversão, desde que eu comecei a caminhar com Jesus, nesse relacionamento diário, aqui no Tropa, a partir do ano passado, foi que eu comecei a aprender sobre intercessão. Eu nunca fui de orar muito, de um modo geral, de nada, muito menos por alguém. Eu sempre orei, mas quando tinha alguma direção. Mas o meu espírito nunca tinha sido ativado antes, de forma livre, a ser uma intercessora. E aqui no Tropa, né, a gente tem um grupo no WhatsApp que se chama As Atalaias. E esse grupo é de intercessão mesmo. Só que com uma pegada mais profética, né? Ninguém coloca figurinha, ninguém dá bom dia, nem lá, lá, lá. É só oração o dia inteiro, todo dia. São pessoas que choram por vidas de verdade, gente. Eu nunca tinha visto nada igual. E na época, as gurias começaram a falar que eu deveria participar. Eu disse, eu acho que eu não preciso disso aí, não. Acho que eu não devo entrar nesse negócio, não. Eu nunca fui ligada em orar. E elas disseram, não, Suzana, então entra. Acho que é para tu entrar. Entra só para você confirmar, então, as orações, para você saber o que está acontecendo. Gente, eu entrei. Ali eu me converti. Ali foi semanada de arrependimento, foi semanada de confissão, foi semanada de tanta coisa. E é ainda. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Na minha vida. Não foi de um dia para o outro, né? Eu ainda estou no processo. Claro, eu ainda estou no processo. Eu sou a mais pequenininha ali, a menorzinha. Mas eu não sou mais, nem de longe, a mesma que entrou ali. Pensa na coisa arada de cura. Porque quando você faz, aí que você recebe. Por isso que é melhor dar do que receber. É por isso que é melhor dar do que receber. Uma das coisas que sempre se ora ali, e que eu aprendi a pedir para o Senhor, foi batismo de amor. Que o Pai nos ensine, né, a amar as pessoas, a enxergar pela ótica dele. Para a gente aprender as coisas um pouquinho, um pouquinho.
Naquele grupo tem umas mulheres que elas não têm medo da guerra. Elas vão para a luta mesmo, porque sabem quem luta suas batalhas. E eu vou dizer algo a você. É mais fácil morrer escondida nas trincheiras do que avançar na batalha. Não tenha medo, irmã. Não tenha medo de avançar em guerra. Se você está no mesmo lado do rei dos exércitos, eu vou dizer algo a você que você já sabe, mas eu vou lembrar você. Ele já ganhou todas as guerras. Então vá, sem medo, porque ele já ganhou todas as guerras. Ele já ganhou todas as guerras. Agora a gente está numa batalha de jejum e oração por vários motivos, mas um deles é pelas nossas casas, né? Esses dias atrás, o meu marido me viu jejuar na hora do almoço, ele perguntou, até quando que é o jejum que você está fazendo? Mas ele não me perguntou assim de bravo nem nada, ele perguntou de curioso, assim, porque ele já me viu jejuar vários dias aí, eu não paro esse jejum nunca. Ele falou, até quando esse negócio aí? E eu fiz assim com a mão, porque eu não sei, na verdade, a gente não sabe, né? Eu fiz assim com a mão. E aí depois a gente saiu de carro, a gente tinha umas coisas para fazer. E no carro a gente estava falando sobre os filhos. E aí a gente conversando, comentando que o garoto, né? Que o filho gosta de ficar jogando no celular com os amigos, que é fora do equilíbrio, né? Gosta a mais do que deveria. E aí ele comentou que às vezes ele tem vontade de arrancar o celular do Uri, né? Vontade de tirar, de proibir. E eu falei assim, olha, eu também tenho vontade, também tenho essa vontade. Mas isso não resolveria, porque a nossa luta não é contra a carne, é contra o que age na mente, né? E nisso, os pais não têm controle. A Marina, até outro dia, quando veio ministrar, ela falou uma frase bem chave que me marcou. Ela falou assim, que os meus filhos não deixarão de fazer algo errado porque eu digo que é errado, mas porque o Espírito Santo os convence. Então, é isso que eu preciso entender. Os meus filhos não vão deixar de fazer algo errado porque eu digo para eles que é errado, mas porque o Espírito Santo vai convencer eles todos os dias de que aquilo é errado. E aí eu comentei, agora você recebeu a resposta do tempo do meu jejum, porque eu vou jejuar até o dia que o céu descer na minha casa. Até o dia que a minha casa for incendiada. Todo mundo aqui pegar fogo. Até esse dia. A minha oração é, Espírito Santo, arranca essa vontade dele de jogar, cria nojo nele, gera nele desejo das tuas escrituras, como nela também. Espírito Santo, arranca com raiz e tudo, toda mentira, tudo que o maligno tem tentado sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre as crianças, tudo que está sendo tentado contra eles, arranca com raiz e tudo, cega eles de tudo que for mundano e abre os olhos deles profeticamente para a tua eternidade. Arranca toda falsa semente, em nome de Jesus, mata essa falsa semente e germina a tua semente que já está neles. E aquilo que o Senhor planta jamais morrerá. Chegue onde eu, como mãe, não chego. Leve eles a terem uma experiência pessoal contigo, uma experiência única, Jesus. Leva eles, leva cada jovem, cada criança, cada adolescente, e incendeia essa geração. Faz de novo, Jesus. Tu já fez tantas vezes, em tantas gerações. Faz de novo, Pai, nós estamos aqui todos os dias pedindo isso, e a gente vai ficar incansavelmente pedindo até que a gente veja essa geração incendiar, em nome de Jesus. O meu testemunho, ele está apenas iniciando. Eu não tenho o final disso para contar, porque eu estou no processo ainda, né? Eu estou na parte em que eu oro todos os dias e jejuo pela minha casa, pela casa das minhas irmãs atalaias, e eu decidi que eu só vou parar quando incendiar tudo e por todo mundo. Eu não vou mais olhar a situação e não fazer nada. Eu entendi que a minha casa precisa da minha oração. Eu entendi que a igreja de Cristo precisa da minha oração. Eu entendi que o meu país precisa da minha oração. As nações precisam da minha oração. Os perdidos precisam da minha oração. E grandes mudanças pedem grandes atitudes e grandes renúncias. Então, eu preciso me movimentar. É fácil? Quem me dera. Mas Jesus também não disse que seria fácil. Aliás, ele disse que teríamos aflições, não disse?
João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele deu a certeza de que vai ficar tudo bem. E eu tenho essa certeza dentro de mim. E eu vou esperar por esse final junto com ele. Então, isso não é mais novidade para nós. Se eu ataco na batalha, o outro lado também vai atacar. Mas é normal, numa briga, sair uns arranhões. É normal. E isso também é bom, porque quando um ataque surge, é porque um decreto já foi proclamado a nosso favor. Não é? E glória a Deus por isso. E só para terminar, eu quero ler o versículo da resposta da intercessão da Abigail. A partir do versículo 32, Davi disse para Abigail assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você, mulher abençoada, pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e eu atenderei o seu pedido. Amém? Louvado seja o Senhor. Sejamos nós as Abigails dessa geração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.